Fala pessoal, tudo tranquilo? A aula hoje vai ser rápida e direto do meu celular, tá? Assim como o seu celular, o meu também tem um monte de aplicativo. Nós vamos utilizar então o aplicativo que é a régua de fluido refrigerante da Danfoss, tá? Então vou clicar aqui, ó, nesse ícone vermelho da Danfoss, vai abrir aí o aplicativo e a aula é a seguinte: pressão de trabalho do R600A. Então é exclusivo para o pessoal da refrigeração doméstica, pessoal que está trabalhando aí com refrigeradores frost free ou até mesmo refrigeradores convencionais que estão com R600A. Uma das grandes dificuldades é o profissional que trabalha com refrigeração doméstica, geralmente, na grande maioria das vezes, ele quer trabalhar somente com a pressão e não quer trabalhar com balança. Então, esse tipo de fluido refrigerante, ele é bem complicado você tentar achar a quantidade correta somente através da pressão, tá? O que eu vou te mostrar aqui é a pressão de trabalho que ele apresenta vai estar relacionada a uma temperatura de evaporação. Você só consegue atingir essa pressão caso a quantidade esteja correta de acordo com a etiqueta que está no refrigerador, ok? Só para conhecer rapidinho aqui o aplicativo da Danfoss, ó, eu vou clicar nesse ícone vermelho e me dá algumas definições aí, se eu quero graus Celsius ou graus Fahrenheit, né? Sempre vamos utilizar aí a escala de temperatura em graus Celsius. A unidade de pressão, eu posso clicar aqui, ó, eu tenho bar, tem PSI, temos atmosfera, temos AT, milímetro de mercúrio, polegar de mercúrio, kPa e Pascal. Então, nós vamos selecionar PSI. O GWP é a condição de aquecimento global, tá? A condição mais atual é essa AR5. Então, a gente vai manter nesse AR5, você pode considerar o AR4, mas nós vamos considerar aqui o AR5, tá? O idioma é português, mas se você fala outro idioma, você pode brincar também. Nós vamos trabalhar no português. E tem mais outras informações aqui sobre o aplicativo, dicas e truques e comentários. Então, se você quiser conhecer, tem a versão aí, ó, que é a versão 5.1. Então, você entra na Play Store, baixa esse aplicativo e aí você tem mais esses detalhes. Eu vou me atentar apenas à pressão de trabalho do R600. O que eu quero mostrar aqui é para você saber que não é complicado trabalhar com esse aplicativo, tá? Voltando aqui rapidinho. Como é que eu seleciono o meu fluido refrigerante? Eu clico no fluido, aqui ó, eu posso selecionar todos os fluidos, tá? Tem bastante aí, fluido refrigerante blends, fluidos convencionais, propano, isobutano, amônia, CO2 e tudo mais. Ou você pode colocar ele no favoritos também, tá? Então aqui no favoritos eu selecionei o que a gente sempre usa, ó, R22, 134A, 290, 401A e B, 402A e B, 404, 407, 409, 410, 507 e o R600. Então, esse cara que nós vamos trabalhar hoje. Volta aqui, eu já selecionei o R600. Então, alguns cuidados que você tem que ter. Pressão manométrica. A pressão de trabalho que você for trabalhar tem que ser manométrica, ou seja, a pressão lida no seu manifold. Se eu selecionar aqui, ó, absoluta, ele vai pegar a pressão manométrica mais a pressão atmosférica e vai dar esse valor de pressão absoluta, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar 0 PSI, volta aqui, ó. Se eu colocar 0 PSI, ó. 0 PSI é o valor de pressão manométrica. Se eu selecionar absoluta, ele considera, então, a manométrica 0 mais 14,7 de absoluta. Então, absoluta é em outros casos de projetos ou casos específicos. Nós vamos trabalhar com pressão de trabalho, ou seja, pressão manométrica do seu R600. Ótimo. Como eu já estou aqui deixa eu sair daqui. Tá. Opa, fechei sem querer, vamos abrir de novo. Beleza. Bem, então as informações do R600A aí, ó. GWP é 3, ou seja, o potencial de aquecimento global do R600A é 3. Potencial de destruição do ozônio é 0, ou seja, não agrediu camada de ozônio. Temperatura crítica dele é 134,7 graus Celsius e a temperatura de ebulição a 0 PSI é de menos 11,75. Resumindo agora, qual que é a pressão de trabalho? Para você achar a pressão de trabalho, você tem que achar a temperatura de evaporação, que geralmente, eu vou aqui, ó, selecionei temperatura de evaporação, geralmente em refrigeradores é em torno de menos 25, menos 28, eu vou colocar aqui em torno de menos 25.
a menos 25. Enter. A menos 25, você vê que ele mostra aí menos 6,22 PSI. O que é menos 6? Menos 6 é a pressão, aqui eu estou indo na régua agora, abaixo do 0 PSI. Então, com 0 PSI, ó, a minha pressão... Perdão, vamos aqui. 0 PSI... Está aqui. Com 0 PSI, a minha temperatura... Vamos lá. Com 0 PSI, a minha temperatura ela já está negativa. Tá? 0 PSI, minha temperatura está negativa, que é em torno do menos 11,75. Então, quando eu vou subindo aqui a minha régua, e ele aparece o menos, significa polegada de vácuo. Então, você não vai ter o tracinho de menos no seu manifold, você vai ter a numeração do 0 até o 30, que seria de 0 até 30 polegadas de vácuo. Então, se você selecionou aqui, ó, menos 25 graus Celsius, ele está te informando que para essa temperatura a pressão é 6 polegadas de vácuo, 6,22. Você não vai ter 6,22 no seu manifold analógico, você só vai ter isso no seu manifold digital, tá? Então, no seu manifold analógico, se abaixo do 0 ele estiver lendo de 2 em 2, então você vai chegar em 6 polegadas de vácuo. Dificilmente o R600, é quase impossível ele trabalhar na pressão positiva, tá? Porque se eu trazer ele agora aqui para a pressão positiva, ó, acima de 0, ele vai estar evaporando para a temperatura ainda muito alta. Vou colocar aqui 1 PSI, 1,28 PSI a menos 9. Se você colocar menos 9 com ΔT de 6 graus, por exemplo, ele vai estar dando aí, vai estar apresentando no seu freezer menos 3 ponto alguma coisa. Ou seja, menos 3 não é temperatura de freezer. Então, a temperatura de um freezer é pelo menos menos 18. Então, você tem menos 18 no freezer. Se eu colocasse aqui, ó, menos 18 em temperatura, menos 17, um pouco direto, né? Menos 18. A menos 18, ele já daria 3 polegadas de vácuo, 3,27 polegadas de vácuo. Só que menos 18 é a temperatura do freezer, a temperatura interna do freezer. Para ele dar menos 18, se eu tiver um ar forçado, eu vou trabalhar com delta de 6. Então, esse cara aqui, ele vai para menos 24. Então, menos 24 graus, ele vai trabalhar aí com uma pressão de menos 5,84, que a gente vai arredondar para menos 6. Ou seja, qual é a pressão de trabalho do R600? É em torno de menos 6 até menos 7 PSI. Aqui ele vai dar em torno de menos 28. Então, entre menos 6 e menos 7, o R600 ele não trabalha com pressão positiva. R600 só trabalha com pressão negativa. E para ele atingir essa pressão, você precisa colocar a quantidade informada na etiqueta do refrigerador. Se não tiver aquela quantidade em massa, 40 gramas, 50 gramas, 70 gramas, que já tem uma quantidade até grande, se você não colocar essa quantidade, você não vai atingir essa pressão de 7 polegadas de vácuo, automaticamente você não vai atingir essa temperatura de menos 28, automaticamente o teu freezer não chega na temperatura interna de menos 18, ok? Então, se você gostou dessa aula rapidinha aqui, dá um like, um joinha, compartilha e a gente vai estar falando muito mais dos nossos assuntos aí de refrigeração, climatização, elétrica e o que tiver para aprender, beleza? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!